Grande abraço para você que é inscrito no canal Orlando Batista Esportes. Quero que você continue divulgando este canal para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, cada vez mais amantes do esporte. A gente tem como objetivo divulgar todas as modalidades esportivas. Neste momento, a gente falando mais especificamente a respeito de futebol, que é a área que eu atuo, mas teremos a oportunidade de entrevistar grandes personalidades do esporte aqui em Alagoas. Deixe também o seu like, isso é de fundamental importância. A gente chega hoje para falar a respeito do campeonato estadual da primeira divisão. A equipe do CRB, no último sábado, sagrou-se bicampeão estadual ao derrotar pela segunda vez a equipe do Asa, agora pelo placar de 1-0. O primeiro jogo havia vencido pelo placar de 2-1. Federação Alagoana de Futebol divulgou durante esta semana a relação dos melhores desta temporada. O jogador revelação, o Renato, jogador da equipe do CRB. Ele que é alagoano, muito tempo fora de Alagoas, retornou nesta temporada e vem de fato fazendo uma grande temporada, principalmente no início de todo este ano. Jogador revelação do campeonato, Vitinho, jogador da equipe do Asa de Arapiraca. Melhor técnico, o Humberto Louser do CRB. Não poderia ser menos, né? O CRB fez uma campanha muito tranquila no campeonato estadual, em algumas partidas por alguns jogadores, e mesmo assim conseguiu ser bicampeão, inclusive invicto. A seleção dos melhores, com 11 jogadores, 9 da equipe do CRB e apenas 2 do Asa de Arapiraca. Ninguém do CSA. Até porque o CSA fez uma campanha muito pífia, ficou apenas na 7ª colocação na primeira fase do campeonato, com 7 pontos conquistados. Vamos então à seleção dos melhores. Goleiro Diogo Silva, da equipe do CRB. Lateral direito também da mesma equipe, o Matheus Ribeiro, que vem se destacando, inclusive de forma muito, mas muito positiva. Foi destaque na partida realizada na última quarta-feira no estádio Rei Pelé, na estreia do CRB pela Copa do Brasil na 3ª fase da competição. Os zagueiros, Fábio Aguiar, da equipe do Asa, e Fábio Alemão, do CRB. Lateral esquerdo, Guilherme Romão, do CRB. Os volantes da equipe do Galo de Campina, Auremi e Juninho Valor. No setor de meio de campo, o Anderson Feijão, do Asa, se destacou. De fato, é um cara que tem muita habilidade e também na bola parada. Rafael Longini completando o setor de meio de campo. Ele que em muitas partidas chegou a ser reservas, mas que quando entrou também correspondeu, além de ter sido titular em alguns jogos do Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Portanto, os jogadores de meio de campo, o jogador Anderson Feijão do Asa e o Rafael Longini do CRB. Atacantes, Anselmo Ramon do CRB e Renato também do Clube de Regatas Brasil. Após a partida no último sábado no estádio Rei Pelé, que teve arbitragem 100% alagoana, diferente do que foi na temporada passada, eu falei com o George Alves Feitosa. Ele é presidente da comissão de arbitragem da Federação Alagoana de Futebol e, logicamente, muito satisfeito, porque todos os árbitros que trabalharam no final de semana aqui da capital alagoana, eles comandados inclusive pelo Denis Ribeiro Serafim, que se encontra no Rio de Janeiro participando de um curso para árbitros de grande gabarito, né? Ou seja, os árbitros diferenciados do futebol brasileiro. George está conosco. Satisfação falar com você, é um momento assim muito feliz para a arbitragem alagoana, né? Tivemos a oportunidade de comandar esse grande jogo, essa grande finalíssima, as equipes do Asa, do CRB jogando futebol, e a arbitragem entrou apenas para legitimar o resultado do jogo. Uma arbitragem limpa, sem dúvida, o VAR veio nas situações que poderiam corrigir, estava lá presente, fazendo de tudo para dar um bom andamento. E foi o que a arbitragem de Alagoas fez. Provou que tem condições de apitar jogos finais. No primeiro tivemos a arbitragem de fora, entendemos os clubes, mas agora não. Os clubes nos deram essa satisfação e nós mostramos aqui dentro do gramado que a arbitragem alagoana tem que sim ser valorizada, porque tem grandes profissionais e são acostumados a comandar jogos aqui em Alagoas, no Nordeste e no Brasil afora. George, você falou inclusive a respeito do VAR, teve um lance a favor do CRB, que aí o torcedor ficou querendo uma penalidade. Eu confesso que fiquei com dúvida se a falta aconteceu. E aí ela nem aconteceu e também foi fora da área. E o VAR existiu exatamente para isso, né, George? Na verdade, sim, nós analisamos esse lance, porque é um lance que
o VAR está sempre checando todas as situações. Houve a falta sim, o árbitro não percebeu o equívoco, mas o VAR não poderia chamar, porque como você bem citou, foi uma falta fora da área penal. Então não é protocolo do VAR estar chamando por essas decisões. Tirando isso, a arbitragem é impecável. Se fosse dentro, nós automaticamente chamaria o árbitro para ele fazer a revisão, porque é isso que o protocolo do VAR determina. Mas graças a Deus não foi preciso, um equívoco simples e pequeno faz parte, mas não interferiu no resultado final dos 90 minutos. Inclusive que a respeito de arbitragem, no próximo domingo, dia 16, tem a arbitragem alagoana trabalhando pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, na partida entre Criciúma e Tombense, que acontece a partir de 11 da manhã. Denis Ribeiro Serafim, Brígida Cirilo, ela que é árbitra FIFA, também esteve participando do curso lá na Confederação Brasileira de Futebol na semana passada, e também o assistente Juan Luiz de Barros. É o que a gente deseja, inclusive, sorte para a rapaziada que consiga desempenhar um bom papel e que garanta novas escalas, não só na Série B do Campeonato Brasileiro, mas também na primeira divisão do Campeonato Nacional. Lembrando que a equipe do CRB não fará sua estreia neste final de semana, quando terá início a segunda divisão do Campeonato Nacional. CRB, por conta do Sport que está envolvido na grande final do Campeonato Pernambucano e também da Copa do Nordeste, vai fazer a sua primeira partida na segunda rodada da competição. CRB joga no próximo dia 22 contra a equipe do Atlético Goianiense, fora de casa. Grande abraço para você, conto com a sua audiência e não esqueça, hein, dá um like aí, participa do programa, participa conosco e compartilha aí com várias pessoas. Grande abraço.